começamos mais um painel político. Nosso entrevistado de hoje é o deputado federal do PSB, João Campos. Seja bem-vindo ao painel político, João. Muito obrigado, Edmar. Uma satisfação estar aqui conversando com você, que tem um papel relevante de comunicação política do nosso estado, podendo botar a conversa em dia e estar em contato com os pernambucanos. João, é evidente que eu tinha que perguntar sobre isso, aproveitando a sua presença, pelo seguinte: você é filho do ex-governador Eduardo Campos, que foi quem criou aí o atual momento político que a gente vive até agora, com o PSB, com as vitórias de Paulo Câmara, de Geraldo Júlio. Elas se deram, né, sobretudo, principalmente pela força de Eduardo Campos, que foi eleito em 2006, reeleito em 2010, com a maior votação da história de Pernambuco. Como é, João, ser herdeiro político do ex-governador Eduardo Campos? Veja, Edmar, eu sempre faço questão de destacar que eu não vejo isso como um peso a ser carregado, um peso de responsabilidade, mas eu vejo isso muito mais como um motivo de inspiração. Tanto Miguel Arraes como meu pai Eduardo Campos, eles fizeram tudo o que foi possível ao seu tempo e sempre conseguiram enxergar à frente. Então, cada um fez a sua maneira, mas com objetivos semelhantes, de corrigir e reduzir a desigualdade social no nosso país. Então, isso tudo vira um motivo de inspiração e de referência. Num momento tão difícil como o Brasil está vivendo hoje, a gente ter referência de homens do tamanho de Miguel Arraes e de Eduardo Campos são fundamentais, porque é fundamental num tempo de incerteza como hoje, onde a gente vê o governo federal perdido, a gente vê o presidente Bolsonaro atacando o Nordeste, atacando minorias, tratando de maneira desrespeitosa tanta gente. É bom a gente lembrar daqueles que nos ensinaram que o povo é o que há de mais sagrado na nossa vida e a gente está aqui para lutar pelas pessoas e fazer por elas. Então, esses são exemplos de nossa vida. Na eleição, em 2018, já estamos aí com um ano, né, que você foi eleito deputado federal por Pernambuco, você foi o mais votado, com 460 mil votos, mais do que isso, um pouco. E essa responsabilidade, João, como é que tem intensificado e possibilitado o seu mandato lá em Brasília, de acordo com essa responsabilidade de ter sido o mais votado de Pernambuco? Veja, é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo que fiquei surpreso com o tamanho da votação. Eu andei muito, trabalhei muito, fui nos 4 cantos de Pernambuco, levando o conjunto de propostas que nós havíamos desenhado, conversando corpo a corpo com as pessoas ali nas feiras, nos colégios, nos comércios, onde a gente andava, sempre na rua, mas a votação surpreendeu. Então, junto com a votação vem a responsabilidade de responder a esta confiança. Só tem uma forma de você responder à confiança do povo, é trabalhando, trabalhando e trabalhando. E eu tenho procurado fazer isso. Vocês têm visto a nossa atuação na Câmara dos Deputados, dentro da área de educação, na Comissão de Constituição e Justiça, e cuidando de pautas tão relevantes, feito a gente tem cuidado. E eu acho que é isso que é preciso fazer, é saber inovar na política e, ao mesmo tempo, tratar com muita responsabilidade o serviço público, porque quem confiou em mim espera isso. Falando em inovação, seu mandato teve algumas atividades e atitudes que foram diferenciadas. A primeira delas foi, pelo menos aqui em Pernambuco, a nível de estado, que foi a seleção pública para formar o seu gabinete. O que é que diferencia isso para as pessoas que estão nos acompanhando em relação ao método tradicional de nomeação sem passar por essa seleção pública? Veja, eu sabia que quem confiou na gente teria a expectativa de ver inovação. Um volume muito grande de votos, você tinha que dar respostas muito claras. E nós fizemos a primeira seleção pública para um gabinete aqui em Pernambuco, e que deu muito certo. 30% dos cargos selecionados através de uma companhia de São Paulo que tem expertise em trazer novos quadros para o Legislativo. E nós fizemos uma miscigenação entre o que há de experiência na política com o que há de inovação. Isso é muito bom. A nossa equipe ficou muito bem montada, tem dado excelentes resultados e eu acho que foi uma escolha acertada. E também lançamos um edital de emendas, 5 milhões de reais, à disposição das pessoas optarem, mostrando que o voto deve valer não só na eleição, mas ao longo da construção do mandato. Tem que estar ouvindo as pessoas, tem que estar vendo o que é prioridade, porque ninguém melhor para dizer o que é prioridade
para uma região, para uma cidade, para um bairro, do que quem mora nesse bairro ou quem mora nessa região. E foi isso que a gente fez. Falando nisso, sobre essa questão das emendas, que você fez tipo uma espécie de concurso, né, de emendas para que as pessoas orientassem onde você teria que apontar o caminho dessas emendas. Qual foi o resultado disso? Você fez uma enquete, né? Uma coisa que Nós lançamos um site, definimos as áreas e você fazia o seu cadastro, escolhia dentro da área prioritária qual era a ação. A gente teve participação de mais de 140 municípios e foi muito boa a participação. E isso vai traduzir em que áreas que foram prioritárias na Vamos ótica lá, das pessoas? a gente sempre disse quais são os critérios. Número de votos, a viabilidade técnica daquela ação e a população atingida. Então, metade desses recursos são na área de saúde, por uma obrigação constitucional, e as outras metades, muito bem votadas, foi na área de esportes e lazer e área de educação. Essa questão da educação, você tem batido muito, né? Tem criticado lá como deputado federal e opositor do governo Bolsonaro. Como é que você tem avaliado essas medidas, por exemplo, do ministro Abraham Weintraub de contingenciar ou cortar a verba da educação? Você acha que isso... Qual o prejuízo que isso traz para a população? Isso é um prejuízo tremendo. Eu vejo todo político falar que a educação é prioridade. No discurso, poucos colocam na prática, mas o governo Bolsonaro nem no discurso coloca. E a gente vê um corte de 30% das despesas discricionárias da educação no país. É um corte absurdo, um corte que não pode ser admitido. A gente viu isso, as universidades parando serviços básicos. Eu tive agora com estudantes e professores da Universidade Federal de Pernambuco, eles estão tendo que desligar os aparelhos de ar-condicionado, desligar algumas partes da iluminação no período noturno, para poder tentar fechar a conta, fora serviços de limpeza, de manutenção. A crise existe no Brasil? Existe, ela é real. Agora você tem que priorizar, não pode cortar na educação, você tem que preservar ao máximo educação em ciência e tecnologia para poder garantir o desenvolvimento e o pensar no futuro de um país. Isso daí a gente não pode admitir. Agora, no orçamento para o próximo ano, o governo está cortando 50% das bolsas de pesquisa da CAPES, que é onde tem mais de 80 mil bolsas de pesquisa, 50% do orçamento está sendo cortado. Então, quando a gente olha, para você ter uma ideia, os maiores PIBs do mundo, os países mais ricos, são exatamente os mesmos países que mais publicam, que fazem publicações científicas. Então, um país que não produz ciência, que não investe em educação, ele não vai conseguir ter um desenvolvimento sustentável ao longo desse período, crescendo economicamente e incluindo socialmente, que é o que é preciso. Continuando nessa área social, o governador Paulo Câmara, ele apresentou um projeto que é o 13º do Bolsa Família, que até houve uma questão a nível federal, porque o presidente disse que foi ele quem instituiu e tudo mais. Como é que você tem percebido, já que você tem andado muito por Pernambuco através da Rota da Gratidão, né, que você vai em várias cidades e várias localidades do estado, como é que você tem percebido a recepção da população a esse projeto do 13º do Bolsa Família? É uma receptividade muito grande. O governador lançou, durante a campanha, a promessa e implementou já agora nos primeiros 6 meses. Se o presidente quiser fazer, ele pode fazer, mas uma coisa não impede a outra. O de Pernambuco está garantido e vai ter o 13º pago pelo governo do estado de Pernambuco, que é uma medida necessária no momento de crise. Quando a gente vive uma crise severa como essa, desemprego nas alturas, mais de 12 milhões de desempregados, você vai para a população jovem, a média, a porcentagem é o dobro da população de idade geral. Então, o Estado precisa se aproximar das pessoas. E a gente percebe que a faixa que está no Bolsa Família é exatamente a faixa mais vulnerável do nosso país. Então, na crise, a gente não pode deixar o pau quebrar nas costas do mais fraco, tem que estar junto. O papel do Estado é de corrigir desigualdade. Qual é o grande papel do Estado, do poder público? É permitir que pessoas que larguem em posições diferentes, um na frente do outro, consigam chegar juntos a uma linha de chegada.
Então, fazendo isso, você vai estar reduzindo desigualdade. E o programa Bolsa Família, que é o maior programa de distribuição de renda, depois da Previdência, tem que ser mantido e ampliado. Falando sobre Previdência, só para a gente terminar esse primeiro bloco, você votou contra a reforma da Previdência, que está aí em tramitação no Senado. Como é que você acha que vai ficar agora essa questão da Previdência das pessoas que mais precisam, depois dessa mudança que o governo federal propôs? Eu acho que foi uma mudança equivocada, erraram na dose. Ninguém nunca negou a necessidade de se fazer um ajuste na Previdência, até porque a população vive mais, então você tem que trabalhar a longevidade. Mas o modelo proposto pelo governo federal foi muito ruim e vai penalizar principalmente os mais pobres e as regiões mais pobres. Você pega o estado de Pernambuco, recebe 17 bilhões por ano de Previdência, todas as pessoas que moram aqui. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, dá 4 bilhões e meio. Então, só a Previdência bota aproximadamente 4 vezes mais dinheiro em circulação do que os municípios brasileiros. Isso é para mostrar que quem vai sentir com a reforma da Previdência não é só quem está aposentado ou quem vai se aposentar. Ela é uma reforma fiscal de caráter recessivo, então ela tira dinheiro de circulação. Se não for tomada uma medida de investimento, de crescimento, de aumentar o dinheiro que circula nas cidades brasileiras, a gente vai viver uma grande quebradeira, maior do que já está, nos comércios populares, nas feiras livres, nos pequenos negócios das cidades pequenas brasileiras, que vivem muito em função de Previdência. Então, vai causar uma desorganização econômica que deve ser acompanhada. E o que é mais grave, um ponto aqui fundamental, 73% da reforma, da dita economia, é em cima de quem está no regime geral da Previdência, onde a média de aposentadoria é de R$ 1.250. Então, não cortaram quem está na cobertura, cortaram quem está no andar de baixo. E aí não contem comigo para esse tipo de coisa. Deputado, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o painel político.